Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Porque esta palavra é uma palavra viva e todas as vezes que nós nos debruçamos diante dela, nós recebemos vida do Senhor em nós. Que seja assim nesta noite mais uma vez. Que sejamos edificados pela Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, que está entre nós, que está em nós, esteja nesse momento operando e manifestando Cristo neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas nos pertencem. Você já deve ter escutado isso alguma vez, né? As coisas reveladas pertencem a nós, agora as coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que a gente não conhece, não sei se vai conhecer no futuro, né? Mas são coisas que são muito além de nós. Mas existem coisas que são reveladas. A questão é que, mesmo nestas coisas reveladas, tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender. E aqui no livro de Jó, a gente se depara com uma situação dessa. São revelações, foi revelado a nós, mas nós temos dificuldade para entender. Vejam só. Primeiro nós vimos quem era Jó, né? O caráter de Jó. A Bíblia diz que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Com um currículo desse, ele poderia ser membro de qualquer igreja. Qualquer pastor receberia ele sem problema nenhum, né? Porque quem é que não quer uma pessoa, né, que seja íntegra, que seja reta na sua conduta, temente a Deus e ainda toma o cuidado de se desviar do mal? É uma pessoa, né? Mas olha só, apesar de Jó ter um caráter desse, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Difícil de entender, né? Por quê? Porque se nós conhecemos a história de Davi, então, mas Davi é o homem segundo o coração de Deus e não Jó. Por outro lado, nós percebemos que Jó era um homem, né, que tinha a favor dele um elogio, não de qualquer pessoa, elogio de Deus. Quem elogiou Jó foi o Criador de todas as coisas. Não é pouca coisa você receber um elogio de Deus. Deus olhou, e não foi Satanás que questionou, Deus falou com Satanás, disse: eu vou falar do meu servo Jó. A conversa partiu de Deus. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então, se você olhar na Bíblia, você não encontra poucas pessoas que receberam um elogio, talvez diretamente nenhum deles. Mas Jó foi elogiado diretamente por Deus. Mas olha só, a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Não Jó. Aí a gente fica pensando, né?
Como é que pode isso? Né? O que havia em Jó? Eu já ouvi pessoas até pensando assim, mas talvez Jó não era sincero. Mas se ele não fosse sincero, Deus é onisciente, Deus saberia. Jó poderia enganar qualquer pessoa, mas não enganaria Deus. Jó não pediu para ser elogiado, foi Deus que elogiou. Então, essa ideia de que ele tinha, que ele não estaria sendo sincero, não procede. Ele tinha a seu favor o testemunho de Deus. Eu queria pensar com vocês nessa noite a respeito disso, Por que dessa discrepância tão grande? Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus, Abraão amigo de Deus, e Jó, apesar de todas essas qualidades, ainda não. O que a gente pensa, e tem até um livro com esse título, Crer é também pensar, e pensar corretamente não é pecado. O que a gente pensa a respeito disso? É que hoje existe um ditado ao inverso. Esse é maligno, o que eu vou citar primeiro. O outro é de Deus, Existe um ditado hoje que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. Só que aqui é o inverso. Com Deus é o contrário. Nada é tão bom que não possa ser melhor ainda. Jó era bom, mas podia ser melhor do que era. Jó poderia, e essa nós entendemos que foi a razão, Jó precisava ainda conhecer alguns princípios da graça de Deus. A gente vai ver isso no próprio livro de Jó e no próprio testemunho dele. Ele era bom, mas Deus olhou para aquele filho que já era bom, que era reto, que era temente a Deus, que se desviava do mal, e disse: olha, ele pode ser melhor. Ele pode melhorar ainda mais. E a gente vai perceber que isso não está distante da nossa realidade. Nós também achamos que, às vezes, que estamos bem. Já fazemos o bastante. Mas Deus sempre vai querer o melhor de nós. Ainda tem coisa na sua vida que Deus pode trabalhar e você ainda pode ser melhor servo do que você tem sido. Pastor, mas eu sou fiel, mas você ainda pode ser melhor ainda. Eu tenho me dedicado, eu sou uma pessoa séria no meu relacionamento com Deus, mas você ainda pode ser melhor ainda. E foi isso que Deus usou na vida de Jó. Primeiro princípio da graça de Deus que Jó precisou conhecer e conheceu através dessa aprovação, foi saber que todo homem, para estar na presença de Deus, precisa de um mediador. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus se não tiver entre Deus e nós alguém. E a gente percebe, olhando aqui no livro de Jó, no capítulo 29, algumas coisas que ele diz que é interessante, chama a nossa atenção. Capítulo 29, aí do livro de Jó, versículo 12 em diante, do 12 até o 16. Eu não vou ler todo o texto, mas observa a colocação de Jó. Jó começa a falar sobre quem ele era. Ele diz assim, olha, no verso 12: porque eu livrava os pobres que clamavam e também os órfãos e os socorria. Eu fazia isso. Depois ele diz no versículo 13: eu fazia rejubilar o coração da viúva. Depois ele diz no verso 14: eu me fazia cobrir os olhos para o cego. Eu era como os olhos para o cego. Eu examinava. Eu. E a aprovação mostrou para Jó uma outra realidade. Então, no argumento de Jó, ele dizia assim: olha, se eu sou uma pessoa que eu fazia tudo isso, ele vai dizer depois, logo na frente, do capítulo 30. Então, como é que eu estou passando por isso? Se eu faço dessa maneira, por que eu estou sofrendo? Esse era o questionamento que Jó fazia ali com os amigos dele o tempo inteiro. Por que eu estou passando por isso se eu sou uma pessoa que tem me dedicado? Capítulo 30, versículo 25, 26, ele diz assim: acaso não chorei sobre aqueles que atravessavam dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? E aí no versículo 26 ele diz: aguardava eu o bem. Por quê? Porque eu só fiz o bem. Então ele diz: eu aguardava o bem e eis que veio o mal. Esperava a luz e veio trevas. A provação fez com que Jó se ficasse decepcionado.
Primeiro impacto da provação na vida de Jó foi uma reação ruim. Ele ficou decepcionado. Ele disse: olha, o plano fiz de um jeito, esperava isso, né? E nós não somos diferentes de Jó, nós somos da mesma carne. E muitas vezes nós fazemos as coisas nessa expectativa de Jó, a mesma expectativa que Jó tinha, nós fazemos. Nós achamos assim: olha, eu estou fazendo isso, mas eu tenho que receber de volta isso aqui. E às vezes é necessária a provação. Porque quando você passa por uma luta, quando você passa pela provação, você começa a perceber que não é o que você faz que faz a diferença, mas o que Deus faz por você. Jó vai dizer no capítulo 9, aí na frente, nesse mesmo texto, esse mesmo livro, versículo 29, olha a conversa dele aí, né, diante de Deus, respondendo lá aos seus amigos. A partir do verso 29, né? Jó 9, 29 a 35. Diz assim: olha, serei condenado, porque, pois, trabalho eu em vão. Ainda que eu lave com água e de neve, e me purifique as mãos com cáustico. Mesmo assim, me submergirás no lodo das minhas próprias vestes. Verso 32. Porque ele não é homem como eu. Olha só, aí Jó começa a descobrir na hora da provação. Ele disse: olha, Deus não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha as mãos sobre nós dois. Jó diz assim: eu sinto que eu não consigo servir a Deus se não tiver alguém que seja intermediário. Jó talvez esteja, né, falando aqui, mostrando uma necessidade que era de todo o povo, que nós tínhamos e que hoje nós temos, que é Cristo. Mas era a necessidade de um mediador. Jó entendeu que não conseguia, não era o que ele fazia, ele precisava de uma graça de Deus. Tinha que existir alguém que viesse para intermediar, porque senão, diz Jó, ele não é homem como eu não consigo relacionar com ele, eu não consigo discutir com ele, questionar, porque ele é muito maior do que eu. Para que ele tire a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Olha que coisa maravilhosa. O coração de Jó começa a mudar. Ele diz: não é assim. Não é o que eu faço que vai me trazer o retorno. É o que Deus faz por mim. É por isso que a gente disse no início que Jó era bom, mas poderia ser melhor. Jó aprendeu isso na provação. O sofrimento ensinou a ele a depender de alguém, a depender de Deus. E é assim, amados. Se Deus não fizer algo por você, você nem sequer na presença dele consegue permanecer. Se não é a graça de Deus que te move naqueles dias difíceis da sua vida, que o seu coração está frio, sua fé está fria, você está desanimado, não é assim? Você está desanimado, você não consegue nem orar, você está naquela situação, mas de repente parece que um vento sopra, alguma coisa bate no seu coração, e você se volta para Deus, e você começa a buscar a Deus intensamente. É o mediador agindo a seu favor. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus a todo o tempo. É por isso que você está de pé. É por isso que você ainda está na caminhada. É por isso que você não desistiu. Porque tem alguém cuidando da sua vida. Amém? A segunda coisa que Jó aprendeu aqui é que todo homem necessita da presença de Deus. Nós às vezes ficamos muito preocupados, né, com aquilo que nós fazemos, da nossa situação, mas o que muda a vida, a gente tem vários exemplos na Bíblia assim, o que muda a vida do homem é a experiência de ele estar na presença de Deus. Você diz: pastor, mas todos nós estamos na presença de Deus. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele dia em que Deus vem sobre a sua vida. Aquele dia que você tem aquela intimidade com Deus. E essa intimidade, essa presença de Deus, ela marca a vida da pessoa. Você lembra, por exemplo, né, o salmista lá no Salmo 16, no versículo 11, ele fala sobre isso, né, sobre a importância
da presença de Deus, diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, disse o salmista, há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. A presença de Deus é algo tão extraordinário, que, como o salmista diz aqui, você não tem nem vontade de sair, são delícias perpétuas, a vontade de ficar, permanecer ali. Nós vemos Moisés, por exemplo. Moisés tirou o povo do Egito e aquela luta toda com o povo. Mas quando foi que a vida de Moisés mudou? Foi no dia em que Deus chegou e disse assim: olha, um anjo vai com você, eu não vou mais. Aí Moisés sentiu o valor da presença de Deus. Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não vai conosco, então nós não vamos. Porque Moisés disse assim: o que vale a pena é a tua presença. O que vale a pena é sentir a tua presença na minha vida. Eu quero estar com o Senhor. E a vida de Moisés, dali para frente, foi outra vida. Outro exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, conhecedor, procurou conhecer o Evangelho, entender, escreveu as cartas e era aprofundado na teologia. Mas um dia, lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim: um dia eu fui arrebatado até o terceiro céu. E chegando lá eu ouvi coisas inefáveis. Paulo foi até a presença de Deus. E isso mudou a vida de Paulo. Logo Paulo escreve a carta aos Filipenses e diz o quê? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sei se o melhor é ficar nessa vida, não sei se o melhor é ir embora, estar com Cristo, diz Paulo, porque lá é incomparavelmente melhor. A presença de Deus mudou toda a teologia de Paulo. Paulo no início achava: não, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que trabalhar, eu sou uma pessoa importante, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar vida, eu tenho que fazer isso. Mas depois que ele foi na presença de Deus, Paulo disse: não, para agora eu vou ficar aqui. Se o Senhor quiser que eu fique, trabalho, dou fruto, mas lá é melhor. Lá é melhor, na presença de Deus. Amém? E essa experiência de um homem necessitar da presença de Deus, muita gente leva tempo para entender isso. Às vezes a gente começa no Evangelho achando que é o que nós fazemos, que é o nosso comportamento, nossas atitudes que faz toda a diferença. Deus quer o nosso coração. Deus quer alguém que esteja com Ele. É como nós, né? Nós gostamos de estar com pessoas que nos amam, não é verdade? Faz bem para a alma. Quando você está perto de alguém que te ama. Por isso que a gente gosta tanto da família, né? Porque ali na família, apesar dos desentendimentos, das coisas que tem, mas é a família, aquele aconchego. Você sente aquele amor. E Deus gosta de pessoas que se aproximam dele com essa expectativa. Não, eu vou no culto hoje porque eu tenho que resolver o negócio. Você não tem que resolver. Você vem no culto hoje porque Deus está neste lugar. Porque Ele prometeu que estaria aqui. E esse foi um ensinamento que Jó aprendeu na provação. Jó aprendeu, diz lá o finalzinho lá do livro de Jó, né, no capítulo 42, bem conhecido de muitos aqui, mas foi ali que Jó aprendeu. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Primeira coisa, Jó entendeu que Deus é soberano. Ele estava se rendendo. A presença de Deus traz isso para nós. Você aprende a se render diante de Deus. Jó disse: eu sei que o Senhor tudo pode. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E no versículo 5, Jó declara a lição que ele aprendeu: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve um encontro pessoal muito íntimo com Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observa, Jó era crente. Jó era filho de Deus. Jó tinha o testemunho de Deus.
mas na provação, ele aprendeu, ele conheceu essa visitação de Deus na sua vida. E quando a gente conhece isso, é como Jó aqui, eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Nós nos quebrantamos diante de Deus. Nós seguimos na caminhada do Evangelho diferente. A arrogância sai da nossa vida. Nosso coração se torna humilde. Porque você sabe que você não é melhor do que ninguém. Você só está em pé porque tem um Deus te sustentando. Você aprende que você está seguindo porque tem uma presença que vem o tempo todo e te sustenta. E Jó aprendeu isso durante a provação. Amém? Terceira coisa que Jó aprendeu com Deus, ele aprendeu que é preciso um mediador. Ele aprendeu que é preciso conhecer e ter essa intimidade com Deus. Mas a provação ensinou para Jó também que nós temos que ter um coração igual ao coração de Deus. Precisa haver, para caminhar com Deus, o nosso coração precisa ser transformado. E foi isso que Deus fez na vida de Jó, né? A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 29, 14, Davi diz assim: Senhor, tudo vem de ti e das tuas mãos. Davi era um homem que, apesar de todas as dificuldades dele, ele sabia entender isso. Ele sabia entender que o coração dele precisava estar voltado e andar como o coração de Deus. E Jó aprendeu isso durante a provação. No final da provação de Jó, no capítulo 42... olha o que Deus fez. Aqueles amigos de Jó que falaram contra Deus, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, disse o Senhor também a Elifaz e o Tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste que era reto. Deus aparece para aqueles homens e diz: olha, eu estou irado com vocês. Aí olha o que Deus faz. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei em holocausto. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a loucura, porque não vos disseste o que tinha que dizer. Olha o que Deus faz. Aqueles homens, durante os dias da provação de Jó, eles também foram terríveis. Por quê? Porque durante todo o tempo da provação, Jó cheio de tumores, Jó perdeu tudo, Jó ali no pó e na cinza, e eles chegavam e diziam: olha, você tem pecado escondido na sua vida. Né? Isso já é antigo, né? Ah, tem pecado aí. Jó disse: mas como? Eu não consigo encontrar, e se eu tiver eu me arrependo. Ele disse: não, você está mentindo, rapaz, você não está conseguindo entender, tem alguma coisa errada na sua vida. E Jó disse: mas não tem. Mas tem. Então, quando Deus se ira com ele, o normal era que Jó dissesse assim: tá bom, justiça de Deus, vocês foram injustos comigo agora. Mas aí Deus manda os homens lá na presença de Jó e diz para eles: vocês só vão sair vivos se o Jó interceder para vocês. Eu fico pensando aqueles 3 homens chegando na casa de Jó com o material para o holocausto e dizer assim: olha, nós viemos aqui porque Deus nos visitou e falou conosco que nós só vamos viver se você orar por nós. Se você não orar... E o que Deus estava fazendo? Mudando o coração de Jó. E a Bíblia diz: então foram Elifaz, Tenamita e Bildade, né? E fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó orou e eles foram curados. Deus estava mudando o coração de Jó. O que nós podemos aprender para a nossa vida, para encerrarmos aqui? Nós hoje somos privilegiados, nós temos um intercessor, temos Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos a oportunidade de ter essa visita, esse encontro com Deus, porque o Espírito Santo mora em nós. Mas a minha pergunta é: o que falta então para nós vivermos essa experiência na presença de Deus?
Será que é necessária a provação para que a gente possa viver isso? Jó aprendeu na provação, mas nós não precisamos aprender na provação. Mateus 28, Jesus diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, disse ele. Eu gostaria de encerrar nesta noite deixando essa palavra, essa reflexão. Ore ao Senhor, peça a Deus, diz: Senhor, olha, eu tenho intercessor, eu tenho um mediador que é Cristo. Peça em nome de Jesus: Senhor, visita a minha vida, Senhor. Pastor, mas eu não consigo entender esse negócio, eu já tenho Cristo, né? Quando Jesus, um pouco antes de voltar para o céu, disse para os apóstolos: vocês vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. A salvação entrou na nossa vida pela fé, você creu, mas você precisa continuar na presença do Senhor. Você precisa clamar a Deus. Você precisa pedir que essa presença se manifeste, para que seja quebrantado o seu coração na presença dEle. Para que o seu coração seja como o coração de Deus. E nós precisamos, como igreja, caminhar dessa maneira. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que você realmente possa buscar intensamente a presença de Deus. Nós estamos vivendo dias de muita dificuldade. E nós estamos diante de uma palavra que foi dita há quase 2000 anos atrás. Quando Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ele encontra fé no teu coração hoje? Que nós possamos buscar a presença do Senhor. Busque. Se você não busca, pode ser que lá na frente, eu não sei, o Pai é Deus. Pode ser que Deus olhe para a sua vida e disse: tá bom, mas Ele pode melhorar. E se Deus decidir que você vai melhorar, você vai melhorar. Mas às vezes o preço é um preço muito alto. Eu fico pensando na situação de Jó, né? Deus restituiu a ele tudo que foi tirado, mas a vida de Jó foi marcada pela provação. Portanto, nós não necessitamos, e nem é a vontade de Deus que nós estejamos passando por isso, mas Deus nos dá a oportunidade de nós buscarmos. O pastor Elielso pregou aqui outro dia e falou sobre o avivamento. Busque um avivamento na sua vida. Ore, busque a presença do Senhor, clame a Ele por misericórdia. Não cesse de buscar a Deus. Se desligue um pouco da vida, das coisas que te cercam, e volte-se para Deus, para que você encontre a presença de Deus, para que você tenha um coração transformado pelo poder de Deus. Nós nunca sabemos, quero só encerrar dizendo isso, às vezes nós achamos, nós não entendemos determinadas coisas que Deus está nos mostrando. Eu já passei por isso. Deus te permite passar por provações, às vezes, que são pequenas, mas para te preparar, para que você esteja lá na frente realizando uma obra. Aqui você esteja pronto para fazer aquilo. Eu lembro que foi em 2000 e pouco, eu pregando um dia na igreja, no domingo, e eu falava sobre isso, sobre a necessidade, né, de você deixar a sua vida nas mãos de Deus, e você ser servo e deixar que Deus faça. E depois que eu terminei naquele domingo, eu fiquei pensando, eu falei: nossa, mãe, eu falei alguma coisa hoje, aí você fica naquela... E aí 15 dias depois, cheguei na Santa Casa, lá em Vitória, já não conseguia nem respirar direito. E fui para lá fazer o tratamento. E durante o primeiro, segundo dia lá, eu não entendia o que estava acontecendo. No terceiro dia chegou um rapaz de 28 anos. Não andava, as pernas haviam parado. E ali todos os dias os médicos iam e faziam o exame, e não conseguia descobrir. Até que um dia lá, uma junta médica, e eles chegaram à conclusão e disseram o seguinte: olha, você está com falta de vitamina B12. Falta vitamina B12 no seu organismo. Porque a gente adquire a B12 quando é pequeno e depois... E ele disse... Aí começaram a conversar com ele: você tem que comer carne. Ele falou: não, mas eu não como carne.
Eu estou com 28 anos, nunca coloquei carne na minha boca. Eu nunca coloquei. E eu sou adventista e eu não como e tal. O pai dele veio visitar à tarde e ele falou para o pai, pai, olha, eu tenho que comer carne agora. O pai disse, não, de jeito nenhum, você não bota carne na sua boca, né? E eu passei ali aqueles 15 dias com aquele rapaz, conversando com ele, com a Bíblia aberta, né? E conversando sobre isso, né? Graças a Deus, né? Antes de eu sair, 2 dias antes de eu receber alta, quando veio a carne à noite, ele comeu carne pela primeira vez. Passou mal, uma reação muito... Mas ele comeu. Mas comeu com a consciência tranquila. E aí depois que passou, eu vim embora, eu fiquei pensando, Deus... O pulmão estava tomado. No outro, ela disse, não sei o que aconteceu. Seus 2 pulmões estão limpinhos. Mas fica aí mais 2 dias para poder ver isso aí. 2 dias depois fiz, está tudo certinho. Mas veja, Deus tem maneiras e maneiras de nos ensinar. O que eu queria deixar para você nesta noite, não espere que tenha que acontecer algo. Tome a providência. Busque ao Senhor, diz a palavra de Deus, enquanto se pode achar. O tempo de buscar é hoje. Que nós, como igreja, estejamos nos curvando diante do Senhor. Individualmente, na sua casa, busque ao Senhor. Ore, interceda. Eu sempre tenho dito aqui, necessidade não falta. Você olha quantas pessoas estão passando por lutas, né? Quantas pessoas estão internadas no hospital do câncer com dor, quantas crianças, interceda. Quantas pessoas com problemas psicológicos, às vezes a gente não até que lide com isso, né? Não sabe como é, mas existe. Nós devemos estar intercedendo. A nossa função faz valer a pena a vida que Deus tem te dado aqui na terra. Seja útil ao Senhor. Sejamos nós, irmãos, uma igreja útil, uma igreja que tem vida, uma igreja que transmite vida, uma igreja que se coloca na brecha e que intercede pela vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e faça essa visitação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar. Alguém gostaria de... Tem algum pedido de oração? Gostaria de vir aqui para nós orarmos nesse momento? Vou deixar esse espaço aberto. Alguém gostaria de vir aqui para que nós estejamos orando? Vamos orar pela vida do Eurânio. Quem mais? Mais alguém? Orar pela vida do Carlos Eduardo. Nós vamos então orar, encerrando essa palavra, intercedendo pela vida do Carlos Eduardo, pela vida do Eurânio, né? E vamos curvar nós. Hein? Kátia? Então tá. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos alegramos em poder estar na Tua presença. E saber que o Senhor cuida de nós. E que aquilo que é bom em nós, que o Senhor já fez bom, o Senhor ainda faz melhor ainda, Pai. Ó Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos buscar essa intimidade com o Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos regozijar com o mediador que o Senhor enviou, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos condição, Senhor, de ter um coração igual ao do Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne, como diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós intercedemos por aqueles que estão passando por lutas nesse momento, a vida do nosso irmão Eurânio, que está de viagem ali, com problema de enfermidade na família, que o Senhor esteja curando, em nome de Jesus, operando ali para a glória do Teu nome, Pai. Rogamos pela vida do Carlos Eduardo. Ó Deus, nós nos alegramos porque sabemos que o Senhor já tem agido ali, mas, ó Deus, que o Senhor faça um milagre completo na vida dele, transformando, curando completamente a alma, o corpo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos pela vida da Kátia também, Senhor, que precisa da Tua presença, Senhor, que necessita desse encontro verdadeiro contigo. Que o Senhor a visite nesse momento, onde quer que ela esteja, em nome do Senhor Jesus, Pai. Rogamos, Pai, por todos aqueles que sofrem nesta noite, por aqueles que estão internados em hospitais, Senhor. Pessoas que nesta noite não conseguem dormir de tanta dor. Ó Deus, nós nos compadecemos dessas vidas, Pai. E como igreja do Senhor, nós nos colocamos na brecha.
E nós pedimos misericórdia ao Senhor, ó Deus. Tem misericórdia desses que sofrem. Tem misericórdia daqueles que estão presos, ó Deus, que precisam da restauração. Ó Deus, nós nos lembramos da vida do Jonathan, Senhor. Tem misericórdia dele. Salva a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o filho da nossa irmã Sandra, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo um milagre da transformação ali. Assim nós oramos por essas vidas, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Nós estamos caminhando já para o final.